Neste exercício vamos calcular cada um dos limites que estamos a visualizar, utilizando as regras operatórias dos limites. Portanto, vamos resolver de uma forma muito formal e característica de primeiros cálculos, de primeiros passos neste assunto. Temos, portanto, na linha A, que o limite quando x tende para 5x vai ser igual ao limite quando x tende para 3 de 5 vezes o limite quando x tende para 3 de x. Portanto, nós sabemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites quando os limites existem, e é o caso, porque o limite quando x tende para 3 de 5 vai ser igual a 5, porque é o limite da função constante. Estas propriedades dizem precisamente isso, as regras operatórias dos limites, e o limite quando x tende para 3 de x da função identidade fica o próprio 3, e portanto vai ficar 5 vezes 3, que é igual a 15. Note-se que se substituíssemos logo diretamente no lugar do x, o x por 3, seríamos conduzidos a 5 vezes 3, que é igual a 15. Portanto, numa fase mais avançada vai ser isso que vamos fazer. Nesta fase estamos preocupados em aplicar precisamente as regras formais dos limites, regras operatórias. Temos aqui o limite de uma função polinomial quando x tende para menos 3. E vamos ter então que fica o limite do primeiro monómio menos o quádruplo do limite do segundo monómio, mais o limite do terceiro, todos eles quando x tende para menos 3. Portanto, vamos calcular o limite de cada um deles e depois então, no fim, chegamos ao resultado final. Ora, note-se que aqui o menos 4 pode passar para trás do limite, quando estamos a fazer o limite de uma constante vezes uma expressão, pode passar a constante para trás do limite, porque a constante não está relacionada com a variável sobre a qual se está a fazer o limite. E, portanto, vamos agora notar também que o 5 passou para trás do limite e o limite da potência, o limite de x ao quadrado, é igual ao limite quando tende para menos 3 de x, por sua vez, ao quadrado. Portanto, o limite da potência é a potência do limite, quando o limite existe. E, portanto, temos agora também a mesma situação no x à quinta. Fica o limite quando tende para menos 3 de x, por sua vez, à quinta. E mais o limite da função constante. Como o limite da função identidade é o próprio valor sobre o qual se está a fazer o limite. Então, o limite quando tende para menos 3 de x fica igual a menos 3. Portanto, é uma propriedade conhecida. Vamos ficar com menos 3 ao quadrado. Neste caso, fica também menos 3. Fica menos 3 à quinta. O resto fica igual. Mais o limite, mais o 2, porque o limite quando tende para menos 3 de 2, o limite quando tende para menos 3 de 2 é igual a 2. Portanto, o limite da função constante é a própria constante. Mais uma vez, chegamos a uma expressão que se podia ter obtido substituindo de imediato o x por menos 3. Portanto, isto pode-se fazer, vamos fazer mais à frente, porque a continuidade das funções permite-nos fazer isso. Continuidade, conceito que se dá também mais à frente na matéria. Contas feitas, somos conduzidos a 1019. Vamos agora ao limite do quociente, ao limite de um quociente, e o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, quando os limites existem. E agora vamos calcular cada um deles. E fica, aqui já se passou o 4 para fora, porque fica o limite quando tende para menos 2 de x, mais o limite quando tende para 2 de 4. O 4 pode passar para fora. E fica, portanto, quando se substitui, agora já aqui com menos formalismo, já vimos como é que se faz, com formalismo, substitui-se o x por 2 e fica 5 vezes 2, que é 10. 10 menos 4 é 6. E aqui em baixo, a mesma coisa, o limite quando tende para 2 de x fica simplesmente 2. E 2 mais 4 vai ser igual a 6, portanto, 5 vezes 2, 10. 10 menos 4 dá 6. 6 sobre 6 dá igual a 1. Vamos agora à linha D. O limite da raiz é igual à raiz do limite quando existe o limite da expressão do radicando. Só que acontece que a expressão do radicando tem limite de menos 8, mas a raiz quadrada de menos 8 não é nenhum número real. Podemos assim concluir que não é possível calcular este limite e, portanto, o limite não vai existir. Podemos concluir que não existe limite. Portanto, isto deve-se a um simples facto de o menos 2 não pertencer ao domínio da expressão, porque a raiz de x ao cubo só vai fazer sentido quando x ao cubo for maior ou igual do que 0, que acontece apenas quando x é maior ou igual do que 0. O menos 2 não pertence, portanto, não pertence ao domínio e não existe limite. Pode eventualmente haver limite de uma função num ponto que não pertence ao domínio, mas não é este o caso. Vamos agora passar para a linha E.
Trata-se de o limite, pretendemos calcular o limite quando x tende para 1 de fx, onde fx é uma função que está definida para x inferior a 1 por esta expressão, para x superior a 1 por esta expressão e para o ponto 1 e no ponto 1 por 4. Muitas vezes eu observo os alunos pensarem em calcular o limite à esquerda com o ramo de cima, o limite à direita com o ramo de baixo e depois tentam calcular o limite no ponto com o 4. Pura ilusão, isto não é verdade. Para nós calcularmos o limite no ponto 1, temos apenas que calcular o limite à esquerda de 1 e o limite à direita de 1. A imagem do ponto em nada contribui para o valor do limite. Portanto, vamos a isto. O limite à esquerda vai ser, o limite à direita vai ser o limite quando x tende para 1 mais desta expressão. E agora podemos fazer a substituição do x por 1 e ficamos com menos 1 mais 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 mais 1 ao quadrado dá 0, pelo que ficamos com ln de e levantada a menos 1, que por uma propriedade dos logaritmos é igual a menos 1. Portanto, muitas vezes também os alunos mostram dificuldade neste passo daqui para aqui e até vão recorrer inclusivamente à calculadora. Bom, recomendo que não o façam, não é preciso recorrer à calculadora. Recordem esta propriedade que nos diz que o logaritmo na base a de a levantada a x é o próprio x. Neste caso, nós quando escrevemos ln queremos dizer logaritmo na base e, pelo que o que aqui temos é logaritmo na base e de e levantado a menos 1 fica igual a menos 1. Pronto, está o limite à direita feito. Vamos prosseguir para o limite à esquerda, utilizando o ramo de cima, e fica, portanto, o limite quando x tende para 1 menos de 2 menos 3x. Substituindo o x por 1, fica 2 menos 3 vezes 1, e, portanto, 2 menos 3 é igual a menos 1. Chegamos a um resultado em que o limite à direita de 1 é igual ao limite à esquerda de 1, pelo que podemos concluir que, como o limite à esquerda de 1 de fx é igual ao limite, quando x tende para 1 mais de fx, que é igual a menos 1, podemos concluir que o limite quando x tende para 1 de fx é igual a menos 1. Portanto, se tivéssemos limites diferentes, o limite não ia existir. Como os limites são iguais, o limite existe e é igual ao limite comum dos dois, portanto, à esquerda e à direita. Note-se que não preciso, volto a repetir, de calcular o limite quando x tende para 1, portanto, o limite quando x tende para 1 está aqui feito, depende do limite à esquerda e do limite à direita de 1, e não da imagem de 1. O que nós podemos dizer, com base neste 4, é que o f de 1 é igual a 4, mas o f de 1 em nada tem a ver com o limite quando x tende para 1. Chegamos assim ao fim deste exercício. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, façam like no vídeo. Até à próxima.